Oi! Hoje nossa aula vai estar falando sobre a estrutura etária, a população economicamente ativa, que é o PEA, e a distribuição da população mundial. Bom, vamos começar a falar sobre a estrutura etária. Então, a estrutura etária é a distribuição da população por intervalos de idade. E o estudo dessa estrutura vai nos permitir saber se a população vai aumentar ou diminuir a partir das tendências para o envelhecimento ou para a juventude. E, a partir daí, projetarem-se as necessidades de equipamentos de educação, habitação, de saúde, de emprego, de apoio aos idosos, entre outros, dependendo da sua estrutura. Então, para analisar essa estrutura etária de uma população, a gente precisa das pirâmides etárias. É através da análise das pirâmides etárias que nós vamos saber como que está essa estrutura etária da população de um determinado país ou de uma determinada região. Então, vamos lá. Para analisar essa pirâmide, primeiro nós temos que saber que a base vai representar a população jovem. Então, é de 0 a 19 anos. Aqui nessa coluna central aqui, nós temos as idades. E aqui, ó, nós temos o número de habitantes, né, da população. Então, aqui, idades. Então, população jovem vai estar aqui, ó, na base. Aqui no corpo dessa pirâmide, nós vamos ter a população adulta, de 20 a 59 anos. Essa população que vai formar a PEA, a população economicamente ativa, essa população que vai estar produzindo economicamente, porque vai estar no mercado de trabalho. Aqui na base, ou melhor, no topo dessa pirâmide, ou ápice, né, nós temos a população idosa, de 60 a 80 anos ou mais, né? Então, a população idosa. A partir dessas informações, nós vamos analisar essa pirâmide. Do lado esquerdo aqui, ó, eu represento a população masculina, os homens. E do lado direito, né, a população feminina, as mulheres. Então, notem que as mulheres aqui, ó, na população idosa, normalmente vai haver em maior número. Por quê? Porque as mulheres tendem a viver mais porque elas têm uma melhor qualidade de vida, digamos assim, né? Os homens normalmente bebem mais, fumam mais, se envolvem mais em brigas e daí tendem a ter mais mulheres idosas do que homens. Bom, então vamos ver. Uma pirâmide etária, se ela for uma pirâmide jovem, ela vai ser, ó, nesse formato aqui. Normalmente é uma pirâmide de país em desenvolvimento, países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, onde eu vou ter, ó, aqui, ó, uma base, né, bem larga aqui. Por que essa base está bem larga? Porque eu tenho um maior número de crianças, né? Então a natalidade aqui está em alta. E ela vai se afinando. Então eu tenho aqui a população adulta e quando chega aqui, ó, na idosa, eu tenho uma expectativa de vida baixa, né? Então eu quase não tenho idosos aqui. Então vai ser bem fininho aqui no topo dessa pirâmide. E aqui eu tenho uma pirâmide idosa. Essa pirâmide vai ser de países desenvolvidos, né, com uma estrutura etária envelhecida. Notem como que é essa pirâmide. Essa aqui, ó, a base é bem mais estreita. Aqui eu tenho um corpo, né, com a população já adulta e aqui eu tenho uma população de idoso, né, bem elevada, porque esse topo ele está bem largo, tá vendo? Bem alargado, né, e maior. Então eu tenho população de idoso bem grande aqui. Então, essas pirâmides aqui, ó, elas em questão de economia, elas não estão legais, né? Aqui eu tenho a pirâmide que está em fase de transição, né?
duas pirâmides aqui em fase de transição. Então aqui, ó, notem que eu tenho bastante adulto, bastante pessoas no mercado de trabalho, né, para conseguir, né, manter essa população de idosos aqui através desses impostos, né, que essa população já está se aposentando, né, enfim, eu tenho uma população adulta que vai manter isso. Aqui também eu tenho uma população adulta, ela está em equilíbrio, né? São países desenvolvidos aqui, ó, pouca natalidade, né? Bastante adultos aqui, uma população também, ó, bem grande, né? De idosos. Então esse IDH aqui está alto, está tratando bem desses idosos. Esses idosos estão com uma expectativa de vida alta, né? Então, olha, vamos analisar aqui quais vão ser as consequências de uma pirâmide etária envelhecida ou de uma pirâmide etária jovem, que elas vão estar em desequilíbrio, como eu falei, né? Não é bom para a economia. Então, ó, na envelhecida, o que vai acontecer? Ó? Não tem o dinamismo do espírito empreendedor. Então, as pessoas já com uma certa idade não estão empreendendo mais, ninguém está abrindo negócio nenhum, ninguém está abrindo empresas. Então, como já estão aposentados, então não tem essa economia, esse dinamismo, né, de empresas chegando nesse determinado local. Vai haver uma diminuição da taxa de natalidade e o aumento da taxa de mortalidade. Como a população está envelhecida, né, a tendência é essas pessoas irem, né, falecendo. E não vai ter a natalidade. População envelhecida quase não vai ter crianças chegando. Reduz o crescimento dessa população, porque quase não tem natalidade, vai diminuir aí a mão de obra. O que vai acontecer? As pessoas vão se aposentando e não vai ter pessoas jovens para estar entrando nesse mercado de trabalho. Então vai faltar mão de obra aí. Problema no pagamento de pensões e reformas, né? Dessa aposentadoria dessa população, né, ativa contribuindo, vai ter mais pensionistas do que contribuintes aí. Aumento de gasto com a saúde e assistência social dos idosos. Então, ó, vai acarretar um gasto muito grande e não vai ter reposição, né, nessa economia, porque eu quase não tenho pessoas na idade ativa, né, para estar trabalhando e gerando renda para esse determinado local. Aqui, uma pirâmide etária já jovem demais. O que vai acontecer? Vai ter elevadas taxas de analfabetismo. Por quê? Porque vai ser decorrente de elevados encargos com educação. Então, vai ter que está investindo muito na infraestrutura educacional e vai faltar vaga nas escolas, então vai ter taxa de analfabetismo elevada. Elevado desemprego e subemprego, o que vai originar o aumento de atividades ilegais para se obter o sustento. Então, essa atividade ilegal ela não está gerando emprego, né? Atividades informais, né? Não vai estar, aliás, gerando renda, gerando impostos, né? Para estar sustentando essas pessoas. Elevados índices de subnutrição, uma vez que é a maior necessidade de alimentos. Então, vai precisar de muitos alimentos, mas tem muitas pessoas aqui que não está com uma renda legal. Então, subnutrição, ela vai se alimentar, mas não vai se alimentar de forma adequada. Falta de habitação, promove o aumento de bairros e habitação precárias. Então, vai ser aquela favelização, né, que vai ocorrer aqui. Por quê? Porque tem muita gente, pouca moradia, então eles vão começar a construir em locais inadequados. Bom, aqui eu vou falar da população economicamente ativa, que a gente chama de PEA, né? Esse PEA, aqui a gente primeiro nós temos aqui o PIA, que é a população em idade ativa. Então, eu tenho uma população em idade ativa, aqueles adultos, né? Eu não estou falando aqui nem de jovem nem de idosos. São aquela população em idade ativa, aquela população que eu vou chamar
a população adulta. Então, essa população em idade ativa, ela vai se iniciar aos 14 anos, porque aos 14 anos já começa jovem aprendiz, então ela já está em idade ativa. E vai se subdividir em população economicamente ativa e população não economicamente ativa. Essa população não economicamente ativa, ela vai ser formada por pessoas que têm algum problema de saúde, algum problema físico, algum problema mental, que não pode entrar no mercado de trabalho. Ou por pessoas que não estão empregadas e nem procurando emprego, porque ou vive de pensão, ou vive de uma renda, ou alguém está sustentando. Então, vai ser essa população não economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela população que está empregada ou procurando emprego. Então, ela está ocupada ou ela está desocupada, mas ela está em busca de um emprego ou ela vai estar no mercado informal. Essa população aqui. Então, é essa população que vai gerar renda, vai gerar economia, vai fazer a economia crescer e vai sustentar lá o idoso que está aposentado ou que já é um pensionista e vai sustentar aqueles jovens que está lá de idade de 0 a 20 anos de idade, que a maioria ainda está estudando. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra as ocupações dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu tenho o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, a agropecuária aqui, ó, e o extrativismo vai estar representando esse setor primário. A indústria, o setor secundário, e o comércio e serviço, o setor terciário. Notem que em 1940, a agropecuária empregava mais pessoas. Por quê? Porque era um país, aqui no Brasil, no caso, né, era um país agroexportador. Depois vem a industrialização, essas pessoas saem do campo, vêm para a cidade em busca de empregos, né, e aí começa a crescer, né, a indústria cresce, vai crescer o comércio e serviços, né, porque para vender esses produtos da indústria, os serviços, né, para gerar toda essa infraestrutura, então ela cresce. Porém, diminui aqui a agropecuária, aqui as pessoas trabalhando, porém não diminui a produção não, tá? A produção vai continuar até maior. Por quê? Porque agora ela vai ser mecanizada, vai vir tecnologias aí, então essa mão de obra vai ser qualificada e essa produção vai crescer, mas não vai precisar de tanta demanda, né, da mão de obra aí no caso. Bom, aqui eu tenho a distribuição da população mundial. Essa distribuição, ó, notem que pelo globo ela está totalmente desigual nessa distribuição. Eu tenho áreas aqui, ó, extremamente com a densidade bem grande, né, extremamente povoada, e eu tenho áreas aqui, ó, de deserto, né, de não povoamento aqui dessa área. O que vai acontecer aqui? Por que isso vai ocorrer? Eu tenho os fatores humanos, que eu vou chamar de fatores econômicos e históricos, e eu tenho os fatores naturais, né? Então, olha só, o que vai acontecer? Nos fatores naturais, eu tenho áreas que vai atrair a população, que vai ser a área de clima ameno, o relevo suave, solo fértil, subsolo rico, né, que eu vou ter aí, né, as minhas riquezas minerais, e existência de água, onde eu vou ter água, onde eu tenho rios, onde eu tenho região litorânea, vai ter área atrativa, então essa população vai estar ali ocupando aquele espaço. E vão ter áreas repulsivas, então áreas que eu não vou ter pessoas, muitas pessoas morando, vai ser aquela de clima rigoroso, aquela de relevo acidentado, né, as altas montanhas, aquele solo improdutivo, aquele solo que ou é coberto de gelo ou é no deserto, o subsolo pobre, né, que não vai ter nenhum tipo de riqueza, inexistência de água, onde eu não tenho água, não tenho população, e os riscos naturais, né, onde eu tenho alguma atividade por exemplo, de terremotos, né, aquelas áreas de encosta, de deslizamento, enfim, isso aqui vão ser fatores repulsivos. E eu tenho aqui, ó, os fatores humanos ou econômicos e históricos. Então, o que vai atrair com esses fatores? A paz, um lugar de paz, né, vai ter
pessoas que vão querer ir para lá, prosperidade, está crescendo, aquele local que está próspero, todo mundo quer ir para lá. Um passado histórico, né? Ele tem um passado histórico de riqueza, de abundância, então ali as pessoas se concentraram, né? Tem indústria, que é o caso do Brasilzão aqui no Sudeste, industrialização, inflou essa região Sudeste. Comércio, né, e serviços, então a industrialização chega, traz comércio, traz serviços, as pessoas vêm para cá em busca dessa mão de obra. Vias de comunicação, eu tenho vias, né, que eu me comunico, de transporte, etc. Então vão ser áreas atrativas. Porém, esses fatores econômicos e históricos também têm área de repulsão. Quer ver? Onde tem guerras, né? Tem guerras, ninguém quer estar lá. Então vai expulsar as pessoas daquela região. Epidemias, se tiver epidemias e emigrações, as pessoas vão sair porque ou tem perseguição política, enfim. Agricultura intensiva, né? Aquela agricultura que vem e compra uma área grande, né? Aqueles grandes fazendeiros compram uma área grande, então vai acabar expulsando as pessoas, vão sair daquela área e vão em busca de outra. Poluição, onde tem muita poluição, as pessoas não querem viver ali. E a pobreza, né? A pobreza extrema, as pessoas saem em busca de melhor condições de vida. Bem, então aqui eu termino essa aula e até a próxima.